Olá pessoal, fazendo correção da acro da semana de 10 a 14 de maio em relação a triângulos e quadriláteros. Também trabalhando um pouquinho sobre noção de ângulo, ok? Primeira questão. Ao fazer um aviãozinho, Felipe tomou uma folha retangular de papel e observou os passos indicados na figura a seguir. Primeiro passo, ele está com a folha inteira. Segundo passo, dobrou a folha ao meio na vertical. Terceiro passo, pegou a ponta esquerda superior, dobrou até esse meio. E o quarto passo, fez isso com a ponta direita. Ficando então aqui com o triângulo ABC. Quando ele dobra essas duas vezes, eu fico com dois triângulos com ângulo reto. Esses dois triângulos são chamados de triângulo retângulos. Se a gente for estudar um pouquinho sobre os ângulos formados por essa figura desse triângulo ABC, partindo ele aqui no meio, eu tenho que esse é um ângulo reto, esse é um ângulo reto. Se essas figuras são figuras iguais, então esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse, 45, 45, esse ângulo é igual a esse, 45, 45. E somando esses dois ângulos aqui da ponta B, eu tenho um ângulo de 90. Se um triângulo tem um ângulo de 90, então esse triângulo é um triângulo com um ângulo reto, portanto, é um triângulo retângulo. Então a resposta correta é que esse é um triângulo retângulo, triângulo ABC. Próxima questão. A figura abaixo é um triângulo utilizado para sinalização de trânsito. É denominado um triângulo equilátero. Equilátero, todos lados iguais. Com relação ao ângulo e lados, podemos afirmar que, se eu tenho um triângulo equilátero, onde os três lados são iguais, consequentemente, os três ângulos interno desse triângulo e externo também vão ser iguais. Então, podemos afirmar que todos os ângulos e lados são congruentes. Congruente significa igual, ou no caso aqui, iguais, né? Ok? Se eu tenho um triângulo equilátero, todos os ângulos e lados são iguais. Terceira questão. Observa a figura. Quanto os lados das figuras acima, podemos afirmar que os triângulos são, respectivamente. Se eu tenho triângulo com três lados diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Se eu tenho um triângulo com todos os ângulos e lados iguais, a gente acabou de ver que ele é chamado de equilátero. E quando eu tenho um triângulo com dois lados iguais, consequentemente ele tem dois ângulos iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. Então, seguindo essa ordem, escaleno, equilátero e isósceles. Próxima questão. Observe o quadrilátero abaixo. Observe os quadriláteros abaixo. Dentre deles, quais são paralelogramos as figuras de números? Então, quando eu estou falando de quadrilátero, eu tenho duas classificações. Lembra, quadrilátero, figura de quatro lados. Eu tenho os trapézios, e eu tenho os paralelogramos.
Os trapézios possuem um par de lados paralelos. Os paralelogramos possuem dois par de lados paralelos. Então, esse lado é paralelo com esse lado é paralelo com esse. Então, isso aqui é chamado de paralelogramo. Esse daqui é uma figura de 4 lados, nenhuma paralela com nenhuma. Então, isso daqui não é nem um trapézio e nem um paralelogramo. Então, esse daqui é chamado de quadrilátero, só que não tem uma especificação. Esse daqui tem um lado paralelo com o outro. Então, ele é um trapézio. A quarta figura tem esse lado paralelo com esse lado paralelo com esse. Então, ele é um paralelogramo. Essa quinta figura tem esse lado paralelo com esse só. Então, ele é chamado de trapézio. Só tem um par de lados paralelos. E o 6 tem esse lado paralelo a esse e esse lado paralelo a esse. Se ele tem dois pares de lados paralelos, ele é chamado de paralelogramo. Quais são as figuras que são paralelogramos? 1, 4 e 6. Se a gente for especificar qual que é qual, essa daqui é chamada de retângulo. E esse aqui é chamado de quadrado. O retângulo e o quadrado são paralelogramos. Ok? Próxima questão. Veja os desenhos abaixo. Os desenhos que representam retângulos. Retângulos são figuras paralelas, figuras com dois par de lados paralelos e que possuem os ângulos iguais, certo? Paralelo, 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 ângulos iguais a 90 graus. Paralelo, 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 ângulos iguais a 90 graus. Tá, professor, mas isso daqui não é um quadrado? Porque ele tem todos os lados iguais? Então, um quadrado, ele é um retângulo. Mas nem todo retângulo, é quadrado, tá? Quadrado pode ser um retângulo, mas um retângulo não pode ser um quadrado. Então, quais são os retângulos? 1, 2 e 4. Terceira alternativa. Esse daqui é chamado de losango. Tem todos os lados iguais, só que os ângulos são diferentes. Esse daqui são todos os lados paralelos, diferentes, só que os ângulos são diferentes. Então, lados 2 a 2 iguais, só que os ângulos diferentes. Isso aqui é chamado de paralelogramo. E esses outros dois aqui chamados retângulos. Ok? Próxima questão. A figura abaixo representa uma peça de madeira em que um dos lados mede 20 centímetros e cada um dos ângulos assinalados mede 50. Nessa peça, quanto mede o lado indicado pela letra X? Então, ele quer saber o valor desse lado. Pessoal, se esse ângulo é igual a esse ângulo, os ângulos são dois iguais, então isso daqui é um triângulo isósceles. E todos os triângulos isósceles têm dois lados iguais, referente aos dois ângulos iguais. Então, se esse lado vale 20, esse lado também tem que valer 20. Então, a alternativa correta é a primeira. Próxima questão. Observe abaixo uma parte do mapa de uma cidade. Nesse mapa, a Praça da Bandeira tem a forma de 1. Tem 4 lados, então ele é chamado de quadrilátero.
e tem um par de lados paralelos. Se só tem um par de lados paralelos, então ele é um trapézio, ok? Próxima questão. O telhado de algumas casas tem formado de um triângulo isósceles. Triângulos isósceles, já tem que lembrar que é aquele triângulo que eu tenho dois lados iguais, consequentemente, dois ângulos da base igual. Com relação ao ângulos e lados, podemos afirmar que possui dois ângulos e dois lados congruentes. Acabamos de ver anteriormente que congruente significa iguais, certo? Lembrem, ele vai ter dois lados igual e dois ângulos iguais, ok? Triângulo isósceles. Nessa daqui, observe os triângulos abaixo. Qual desses triângulos é equilátero? Equilátero, três lados e três ângulos iguais. Bora lá então. No primeiro, eu tenho dois ângulos iguais e um terceiro não. Então, isso aqui é um triângulo isósceles. Opa, eu tenho um triângulo com ângulo de 90 graus, então esse é um triângulo retângulo. Opa, esse daqui tem todos os ângulos diferentes, então ele é chamado de escaleno. E esse daqui que tem todos os três ângulos iguais, consequentemente vão ter todos os lados iguais, ele é chamado então de triângulo equilátero. Então, a alternativa correta é o terceiro triângulo. Próxima questão. Na malha quadriculada, abaixo estão representados 4 quadriláteros. Então, 4 figuras de 4 lados. Nessa malha, os trapézios estão representados pelas figuras. Trapézio. Então, eu quero achar figuras que têm um par de lados paralelos. Esse lado está paralelo a esse lado paralelo a esse. Então, isso daqui não é um trapézio. Esse lado está paralelo a esse. Esse lado esquerdo não está paralelo ao lado direito. Então, essa figura aqui é um trapézio. A figura 3. Esse lado aqui é paralelo a esse e esse lado aqui é paralelo a esse. Então, aqui não é um trapézio. E esse lado aqui está paralelo a esse e o lado esquerdo e direito não são paralelos. Então, aqui também é um trapézio. Aqui a gente tem o paralelograma. E aqui a gente tem o retângulo. Certo? Então, a figura que representa trapézio, 2 e 4. Última questão. Em um desafio de matemática, 4 jovens deveriam dizer o nome do quadrilátero que possui um único par de lados paralelos e um dos lados não paralelos perpendicular à base, certo? Observe abaixo as respostas de cada um desses jovens. Um deles respondeu corretamente a esse desafio. Qual foi esse jovem? Se a gente pensar aqui, retângulo, eu tenho algo parecido com isso, com 2 par de lados paralelos. O losango tem todos os lados iguais, só que os ângulos diferentes. O trapézio isósceles é aquele trapézio que tem 2 lados iguais, esse lado igual a esse. E o trapézio retângulo, eu tenho um lado não paralelo ao outro lado, formando o ângulo de 90, já que ele é retângulo. Quando ele diz que é perpendicular a um dos lados não paralelos, significa que está formando ângulo de 90 com a base. E a única figura aqui que possui um par de lados paralelo e que tem um ângulo de 90 na base é o trapézio retângulo. Então, quem venceu o desafio foi o aluno José.
Bem, pessoal, por hoje é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.